Agora que nós vimos o Luffy derrubar um monstro assim como o Wars com apenas um golpe, como aconteceu com o Nightmare Luffy lá em Thriller Bark, vem a pergunta: entre Nightmare Luffy e Gear Force, quem é mais forte? Você pode até dizer que é o Gear Force de cara, mas não é bem assim não. É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comparar o Gear Force com o Nightmare Luffy e ver qual a transformação mais forte. Eu trouxe aqui em 5 tópicos e cada um deles vai valer um ponto. Ao final dessa análise, quem tiver mais ponto leva. É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para saber qual a transformação mais forte, primeiro precisamos entender como essas habilidades funcionam. O Nightmare Luffy é uma transformação que o Luffy adquire ao adicionar 100 sombras dentro do seu corpo. No caso, esse era o seu máximo na época que ele se transformou, mas atualmente sua força de vontade e física é muito maior, então provavelmente esse é o seu mínimo atual. Ele deve aguentar, sei lá, umas 1000 sombras agora. Ao adicionar uma sombra ao seu corpo, a pessoa ganha as habilidades do seu antigo portador, ou as habilidades deles são adicionadas às suas, e isso vale para quantas sombras forem colocadas. Além disso, ao usar essa técnica ele fica muito maior e sua tonalidade de pele se torna azul. Já o Gear Force Baldman é uma técnica onde o Luffy infla seus músculos e imbui eles com haki do armamento para aguentar toda aquela pressão. Ele alia Haki com Akuma no Mi em um ápice de poder que ganha a forma tribal do Haki em seu corpo. Ela também deixa o Luffy muito maior e saltitante em sua forma mais usual. Seu poder vem da compressão dos seus músculos para aumentar ainda mais sua força e a potência dos seus ataques, dando até a capacidade de voar. Músculos esses que naturalmente já estão muito pressionados só por estarem inflados, e por isso essa técnica é muito perigosa. Aqui eu já poderia dar um ponto para a forma Nightmare Luffy, porque ela tem a possibilidade de expansão do seu poder. Já que no passado só com 100 sombras o Luffy fez um estrago absurdo, imagina atualmente com a possibilidade de adquirir 500, 1000 sombras. Sem esquecer que dependendo da sombra, o Luffy não precisa nem de quantidade, e sim de qualidade. Imagina o Moria chegando no final do arco de Wano e roubando a sombra do Kaido e da Big Mom e dando pro Luffy. Ou então as sombras de todos os Mugiwaras. Só isso bastaria para que ele se tornasse bem apelão. Por outro lado, a evolução do Gear Force só acompanha a evolução do próprio Luffy, e não tem uma capacidade de expansão tão imediata quanto o Nightmare. Agora, quando o quesito é força, nós temos que essas duas transformações são absurdamente poderosas. Por mais que o Nightmare Luffy tenha aparecido uma única vez, ainda assim ele mostrou quão forte realmente pode ser. Primeiro que um Wars normal não é tão absurdo de forte. A gente viu que o poder deles, ou o poder dos gigantes no geral, está em seu conjunto. Vários gigantes juntos fazem um estrago absurdo, mas separados eles tendem a ser subjugados facilmente por pessoas fortes. Exemplos que eu posso citar aqui pra vocês são o Luffy derrotando o Hyruujin facilmente e o Doflamingo brincando com o War Jr. lá na guerra de Marineford. Esses exemplos estão aí pra gente ver. Mas se tratando do Wars com a sombra do Luffy, é muito diferente. Esse zumbi era como se fosse um Luffy absurdamente gigante e imune a ataques normais. Esse, entre aspas, imune, é no sentido de que mesmo atingido, ele não sentia dor. Além de que com a ajuda do Moria, ele conseguia replicar ou copiar as técnicas da Gomu Gomu no Mi do Luffy. Então o Wars que o Luffy enfrentou lá em Thriller Bark era como se fosse um Luffy gigante incapaz de sentir dor, e o poder que ele tinha foi capaz de derrotar todos os Mugiwaras facilmente. Mas mesmo assim, o Nightmare Luffy foi capaz de parar facilmente os golpes do Wars, e ainda tinha força o suficiente para fazer o Wars sair voando com um só soco. Além de que ele facilmente poderia levantar todo aquele corpo gigante como se estivesse brincando com ele. Da sequência de golpes direcionados ao Wars, ele só não foi derrotado facilmente porque não sentia dor,
e enquanto seus ossos estivessem intactos, ele continuaria levantando, coisa que seria muito diferente contra um Horse vivo, um Horse normal. Já o Gear Force do Luffy, que é a sua técnica mais forte mostrada até o momento e que possui algumas variações na sua forma, ela tem feitos até maiores, porque foi com ela que o Luffy derrotou a maioria dos inimigos mais fortes que se puseram no caminho dos Mugiwaras. Inimigos como o Doflamingo, aquele mesmo que brincou com o War Jr. lá na Guerra de Marineford, o Cracker, que é um dos comandantes de Yonkou, e o Katakuri, que é o comandante mais forte da Big Mom. Cada um desses foi derrotado por uma variação diferente do Gear Force, além de que foi com essa técnica, o Transformação, que atualmente o Luffy derrotou um gigante ancestral com um só soco também. Mas mesmo assim, levando tudo isso que eu citei em conta, nós podemos contar 1-0 para o Nightmare Luffy. Ele sai na frente nessa disputa. Agora no quesito força física, qual dessas duas transformações é mais forte? Mesmo que o Nightmare Luffy não tenha conseguido derrotar o Horse com um golpe só, assim como o Gear Force fez com o Gigante Ancestral, temos que lembrar que ele era um zumbi com a sombra do Luffy, ou basicamente um Luffy gigante que não podia morrer. Se ele tivesse atacado um Horse normal, provavelmente teria conseguido o mesmo feito. Assim como Nightmare era forte o suficiente para brincar com o Horse, jogando ele de um lado para o outro sem muito esforço, coisa que o Gear Force não fez, e eu tenho até dúvidas sobre se ele conseguiria fazer a mesma coisa. Além de que um dos pontos fortes do Gear Force é ter o seu corpo imbuído com Haki do armamento, coisa que o Nightmare não tinha, mas se tivesse teria um poder muito destrutivo, até maior do que foi mostrado. Agora o Nightmare conseguiria derrotar os inimigos que o Luffy derrotou no Gear Force? Bom, eu aposto que sim, ou eu apostaria que sim. Isso se essa transformação fosse básica e o Luffy sempre pudesse utilizá-la sem precisar de ninguém. Ainda mais potencializado com o Haki do armamento. Então aqui nós damos mais um ponto para o Nightmare Luffy, que já somou um 2-0 nessa contagem. Agora sobre os pontos negativos ou fraquezas de cada uma das transformações, nós temos que o primeiro ponto negativo das duas são seu tempo limite de uso, que gira em torno ali de 10 minutos para cada uma delas. Após isso, o Luffy vai ficar extremamente desgastado, além de que vai precisar recuperar o seu Haki por 10 minutos, isso no caso do Gear Force, e vai perder todas as suas sombras no caso do Nightmare Luffy. Enquanto recupera o seu Haki, ele fica incapaz de lutar até se recuperar totalmente, coisa que não acontece no Nightmare. Mesmo que o Luffy fique desgastado, ainda assim ele consegue se levantar e continuar lutando, assim como ele fez na luta contra o Horse e o Moria. Se levantou uma vez para derrotar o Horse de uma vez por todas, e depois se levantou mais uma vez para vencer o Moria com 1000 sombras. Nesse caso, ainda utilizando Gear Second e Third ao mesmo tempo. Duas técnicas que o Luffy não aguentava utilizar antes do time skip e que gastavam muito da sua vida ou do seu vigor físico. Após os 10 minutos, o Luffy recupera o seu Haki e pode utilizar o Gear Force mais uma vez. Foi dessa maneira que ele voltou e derrotou o Doflamingo com seu King Kong Gun. Ao contrário do Nightmare, que necessita-se de todo um processo de colocação de sombras, e depois que elas saem do seu corpo, necessita-se de mais sombras e cumprir todo o processo mais uma vez. Levando em conta usabilidade, facilidade de transformação, além de que suas fraquezas são menos problemáticas, o Gear Force leva essa por precisar só do Luffy ou do seu próprio poder na hora de se transformar, e não necessitar de um poder externo ou de um poder terceiro para tudo isso, ou então de todo um processo de colocação de sombras para se transformar. É só esperar o seu Haki ser restaurado e usar a técnica de novo e de novo até vencer. Além de que o Luffy atual já chegou em um nível que ele consegue se transformar, lutar um pouquinho e se destransformar sem gastar todo o seu Haki, e aí ele pode se transformar de novo sem precisar recuperá-lo. Então nós temos aqui 2-1 ainda para o Nightmare Luffy, então bora continuar. Quando a questão é resistência, de início nós podemos pensar que não dá para medir a do Nightmare Luffy, já que quando ele apareceu não tomou um daninho sequer, na verdade ele só bateu. Mas se tratando da mesma técnica, temos dados relacionados ao Moria que acabou adquirindo 1000 sombras e se tornou até 10 vezes maior e mais forte que o Luffy. Mesmo nessa forma, com um poder capaz de partir uma ilha ao meio com um golpe, ainda assim sua resistência era muito inferior.
Nós até podemos dar uma colher de chá para ele, porque conter 1000 sombras em uma transformação que ele ainda não tinha treinado é muito difícil e deixou seu corpo sobrecarregado. Ele não conseguia controlar todas as sombras, e assim, quando ele era atingido, ainda mais por ser um alvo extremamente gigante, ele tomava todo aquele dano e não tinha nenhuma resistência. Trazendo isso para o Luffy, acredito que ele também teria uma resistência bem baixa em comparação à sua força. Sua resistência seria a mesma do Luffy em seu estado normal, mas ainda assim imune a golpes normais sem haki, mas um alvo muito maior por ter crescido bastante. Além de que nós também não estamos contando o uso do haki do armamento, e se ele pudesse utilizar dessa forma, sua resistência se tornaria muito maior. Já o Gear Force é ali o melhor dos dois mundos, tanto o Haki quanto o Akuma no Mi trabalham juntos de maneira ofensiva e também defensiva. Se no ataque o Luffy comprime seu braço para lançar um golpe com mais força e potência, na defesa ele se torna resistente com o armamento e elástico ao mesmo tempo, em um conjunto Haki e Akuma no Mi bem poderoso. Dessa forma, seu Haki toma tonalidade avermelhada. Mas será que essa tonalidade deixa o haki dele muito mais forte? Eu fiz um vídeo só comentando sobre isso, e se você ainda não assistiu eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Mas o que não se pode negar é que essa junção Haki e Akuma no Mi faz os golpes do Luffy se tornarem muito mais poderosos. Poderosos ao ponto de conseguir subjugar inúmeros fios do despertar, imbuídos com Haki do armamento facilmente, e isso sem tomar dano nenhum, também mostrando muito da sua resistência. Aqui, em virtude da falta de dados sobre a resistência do Nightmare Luffy, mas levando em conta o que aconteceu com o Moria, esse ponto vai para o Gear Force, um exemplo de forma onde o Luffy se torna absurdamente resistente, e eu não tô nem contando o Tankman, que é a sua forma mais voltada para absorver o dano e refletir com muito mais força e potência. Por isso nós temos um empate de 2-2. Vamos ver quem é que vai ganhar. Por último, nós temos o golpe mais forte ou golpe final de cada uma das transformações. Em se tratando de poder ofensivo ou golpe final, nós não vimos o Nightmare utilizar uma técnica definitiva ou mais forte, até mesmo porque essa transformação foi improvisada na hora e sem ter tempo para ser treinada. Então nós podemos considerar que seu golpe mais forte era o golpe mais forte que o Luffy podia utilizar naquela época, que no caso era o seu Giganto Bazooka no Gear 30, mas ele sequer utilizou essa técnica. A mais forte que ele utilizou foi a Gomu Gomu no Storm, que é uma sequência de golpes rápidos e muito poderosos que foram capazes de derrotar o Wars facilmente. E de novo, se fosse um Wars vivo, ele teria sido derrotado após esse golpe, mas acabou não sendo. Agora o golpe mais forte no Gear Force, em questão de força bruta, é o King Kong Gun, um golpe onde o Luffy infla ainda mais o seu braço, que já está com seu punho em uma compressão absurda, e lança todo esse impacto no seu adversário, que não tem chances de rebater. Usado contra o Doflamingo, que é um dos Chichibukais mais fortes, ele acabou sendo derrotado facilmente mesmo se protegendo com inúmeros fios no seu despertar. Levando em conta o poder destrutivo e a força capaz de derrubar seus inimigos com um poder avassalador, o Gear Force leva essa porque o King Kong Gun é um golpe de poder absurdamente maior que o Storm, ou até mesmo que o Giganto Bazooka do Luffy, ainda mais sendo capaz de derrubar inimigos infinitamente superiores a um Wars. Em relação aos pontos, nós temos 3-2 para o Gear Force como a transformação mais forte do Luffy. Muita gente pode até ter pensado que o Gear Force iria ganhar de lavada, mas não foi bem assim. Ele ganhou, mas foi no aperto. Até porque o Nightmare tem inúmeras incógnitas como o quão forte ele seria com o Haki do armamento, o quão forte ele seria com o Haki do armamento e 200, 500, 1000 sombras. E como a gente não possui os dados para falar sobre isso, não tem como considerar. Já o Gear Force só depende do Luffy para ser utilizado, e mesmo que ele tenha um tempo limite, pode ser utilizado várias vezes, e ainda se torna mais resistente por aliar Haki com Akuma no Mi. Sem contar que foi a forma na qual o Luffy derrotou a maioria dos seus inimigos mais fortes, e também possui o golpe mais forte do seu arsenal. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Essa foi a minha análise, onde o Gear Force acabou ganhando, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O Gear Force realmente ganha ou o Nightmare Luffy é mais forte? O Gear Force ganhou por 3-2, mas poderia ser por 4-1 ou 5-0, ou Nightmare Luffy vence essa batalha?
Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito ou for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos relacionados a transformações e hakis que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!